Nós já vamos de entrevista porque estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador e presidente do Poder Legislativo de Tijucas, Maicon Campos Sgrotti, que está vivendo aí os últimos dias como presidente da Câmara e que agora vai fazer um balanço com a gente aqui como foi esse último ano. Vereador, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Como é que está esse sentimento aí, esses últimos dias como presidente? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? A toda a equipe aqui do Jornal VIP e a todos os ouvintes que estão acompanhando. Dizer que a gente está se sentindo assim com um dever cumprido, né? De ter trabalhado esse ano em prol da Câmara de Vereadores e da cidade. Eu sempre, desde que tive a oportunidade de assumir a presidência, na eleição lá de dezembro do ano passado, a gente fez um planejamento de ações que se faziam da porta para dentro e ações da porta para fora. A gente não pode achar que, por ser presidente ou por ser vereador, estar ali na Câmara, a gente tem que só fazer funções internas, bem pelo contrário. A cidade acontece da porta para fora. Mas claro que existe toda a parte burocrática da administração do legislativo que cabe à equipe da Câmara e ao presidente a responsabilidade de conduzir isso da maneira correta, gastando e aplicando dinheiro aonde deve ser aplicado com responsabilidade, que esse é um dos principais deveres do dever de qualquer gestor público e ordenador de despesa. E a partir do momento que você é eleito presidente, você se torna um ordenador de despesa do Legislativo de Tijucas. E assim a gente fez assim com bastante coordenação, ouvindo a equipe, ouvindo os vereadores. E lá quando se iniciou, a gente pontuou lá em torno de 10 itens que o presidente Maicon e a equipe entendeu se fazer necessário neste ano. E outros 10 que se desse para fazer, a gente faria, se não desse, aí seria uma questão orçamentária, de avaliação, igual à obra de trás da Câmara, que a gente gostaria de fazer, mas a gente não teve tempo hábil para algumas licitações deram desertas, e a gente também, entendendo o momento atual político da situação, a gente preferiu por economizar esse dinheiro. Mas muita coisa foi feita na Câmara, muito trabalho foi feito por Tijucas. Eu ia perguntar justamente disso. Recentemente, acho que há 1 ou 2 semanas, nós participamos da entrega, da revitalização do plenário, teve ali a galeria dos ex-presidentes, e o senhor falou justamente sobre isso, sobre esses pontos que o senhor tinha feito de dentro da Câmara dos Vereadores e que pretendia colocar em prática, que pretendia solucionar esses problemas. Que outros pontos o senhor também destacaria, como o senhor disse, da porta para dentro? A gente colocou em funcionamento nas últimas 2 sessões a votação eletrônica, onde tudo que os vereadores votam sim ou não, ou abstenção, hoje é tudo eletrônico, ele tem que pegar o computador, ele tem que votar, fica registrado. Estávamos assim, pendente ainda dessa questão, era muito papel, era muita burocracia, terminava as sessões para fazer a ata, era uma coisa muito engessada. Isso a gente teve a oportunidade aí de, digamos, dar um passo a mais. E a troca desse sistema facilitou muito, porque antes nós usávamos 3 tipos de sistemas na Câmara. Hoje utiliza um que faz todo o serviço, desde a votação, a organização da pauta, a organização de todos os vereadores, assessores, então facilitou a vida de todo mundo. Os primeiros dias, claro que são um pouco mais complicadinhos até o pessoal se familiarizar. A implantação, né? A implantação. Isso é que nem quando a gente troca de sapato ou troca até de carro. Quando você troca o carro, pô, mas eu estava acostumado com aquele carro, sim, mas depois de 2, 3 semanas você não observa mais. E tenho certeza de que veio para melhorar esse novo sistema. Assim como a digitalização de toda a documentação de 20, 30 anos de história na Câmara, que estavam lá amassados, jogados em caixas, isso, aquilo. Tivemos a oportunidade de destinar isso para uma empresa que participou de uma licitação e vamos digitalizar e ficar tudo nas nuvens, então não se perde mais aquilo. A história do Legislativo de Tijucas vai estar preservada, assim como fizemos no plenário, fizemos a revitalização da estrutura da Câmara, que já desde 2020 necessitava dessa atenção, desse carinho. Então foram ações que a gente veio tomando junto à equipe. O Maicon não fez sozinho, o Maicon não decidiu sozinho, mas estávamos ali à frente conduzindo isso para que pudéssemos chegar até final do ano com essas ações de melhoria no Legislativo, levando a nossa Câmara de Vereadores para uma era mais digital, que é isso que você encontra em qualquer lugar que você vai hoje. Se o senhor pudesse escolher um marco desse período como presidente, qual escolheria? Talvez um projeto de lei que foi aprovado, uma votação específica, qual que o senhor destacaria? Nós tivemos aí 2 projetos extremamente importantes que tramitaram na casa, que foi a questão do aumento lá para o setor da educação, na ordem de 33%, que o Brasil afora aí pouquíssimos municípios fizeram isso, e o prefeito, tendo o entendimento que a prefeitura
conseguiria arcar com isso, mandou para a Câmara, então a gente fez essa aprovação. Outro é o do SAMAI, aquele investimento aí na ordem de entre 15 e 16 milhões de reais que foi aprovado para o SAMAI, para que o SAMAI eleve a capacidade operacional da produção de água, da captação de água e venha resolver de uma vez por todas o problema de Tijucas, de desabastecimentos em alguns bairros ou pouca água nesses bairros. E isso precisa ser feito em Tijucas com muita responsabilidade, com muita maestria, porque Tijucas está saindo, está crescendo, saindo de um patamar e passando para outro. A gente vê a quantidade de loteamentos, a quantidade de casas sobrados, prédios, empresas, indústrias, e isso requer cada vez mais água disponível para a população. Então, por isso, aprovado um valor tão expressivo assim para o SAMAI. E, como falei para você, tem assim o sentimento assim, de que o dever foi cumprido. Um ano é pouco. A gente enfrenta, a gente vê as cidades vizinhas como Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major, lá as câmaras de vereadores têm um mandato do presidente como biênio, são de 2 anos. Isso dá um pouco mais de tempo para você ter o entendimento de como funciona com a equipe, com a presidência, mas digo para você de que Tijucas ainda é assim. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volta a conversar com os vereadores e se em algum momento for o entendimento de que é necessária essa alteração, porque troca, a partir do momento que troca o presidente, troca a mesa toda, troca a chefia de gabinete, troca a diretoria da casa, troca o jurídico, e isso, muita troca, eu entendo como não saudável. Se o Michael pudesse dar uma nota para o presidente da Câmara dos Vereadores que agora encerra esse mandato, que nota que ele daria? Eu daria aí 9. O que faltou para o 10? 9, faltou mais tempo para a gente fazer mais trabalhos. Por que eu entendo isso? Porque aprendi isso com a minha família lá na empresa, com meu pai, com a minha mãe. Quando a gente achar que está tudo certinho, olha de novo que sempre tem alguma coisa para melhorar. E assim eu acho que a gente digo para você que eu me enxergo assim. É a mesma coisa dizer que o Michael não precisa perder uns quilinhos. Claro que precisa. Tu entendesse? Então, essa questão de melhorar na vida pessoal, na conjugal, na vida empresarial, na vida política, sempre tem espaço para a gente melhorar. É difícil a gente atingir o 10. A gente busca ele. A gente busca a excelência. Eu, pelo menos, tenho isso comigo. Mas sempre tem espaço para se melhorar mais. Dizer que é 10 é dizer que a seleção brasileira estava se achando 10. E olha aí o que aconteceu. Entendeu? E ainda bem que perdeu para a Croácia. Isso, para a Argentina nós ia cancelar a entrevista hoje, que nós ia estar de cachuva, né? Verdade. Mas agora falando um pouquinho também do aspecto político. Afinal de contas, é o poder legislativo, é muito importante para a comunidade. E, no meio de tudo isso, tem a política. O senhor falou sobre o biênio. De fato, realmente, o presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas ele tem um mandato de 1 ano. Mas o senhor poderia ter disponibilizado de novo o seu nome. Por que isso não aconteceu? Lá no início da legislatura, somos em 13 vereadores em Tijucas e dos 9 vereadores de situação, nós fizemos, digamos assim, uma conversa, um acordo de que a gente daria essa rotatividade na presidência, na mesa, dando oportunidade a todos. Queira ou não queira, ali você tem uma bagagem a mais, você tem um aprendizado a mais, você tem a oportunidade de fazer algo a mais pelo Legislativo por Tijucas, estando como presidente ou como vice-presidente. E a gente achou oportuno ter essa rotatividade. Então, como no ano passado fez-se como presidente o Rudinei, foi eleito, esse ano foi o Maicon, para o próximo ano também vai ser um outro presidente e que em 2024 daí é uma outra história que está um pouco distante e vamos deixar para o ano que vem, né? Mas diga assim, então, que foi feita essa conversa entre todos os vereadores e houve esse consenso. Então, da parte do Maicon, nada mais coerente e correto de honrarmos com a palavra e com o acordo. A não ser que fosse uma questão por aclamação, Lucas. Se fosse uma aclamação, poxa, mas os outros vereadores não têm interesse, a gente não quer, abrimos mão e queremos que você continue. Aí a gente poderia sentar, conversar, mas seria um outro cenário, né? Que não foi. Assim se manifestou um deles como intenção e o Maurício amanhã vai se apresentar como candidato para presidente na eleição de amanhã, então assim faremos e com certeza ele vai receber o voto do Maicon diante da conversa que a gente vem tendo nos bastidores nos últimos dias, semanas e até meses, entendeu? Mas vamos conduzir assim e honrar a nossa palavra nesse acordo. Então, só para ficar claro, seu voto amanhã será no vereador Maurício Poli para que ele assuma a presidência. Sim.
Perfeito. Então, lembrando, a votação da nova mesa diretora e, consequentemente, do novo presidente do Poder Legislativo de Tijucas acontece amanhã na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Vereador, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. A gente agradece por esse período de um ano. A gente conversou muitas vezes sobre os trabalhos aí da Câmara e a gente agradece por esse balanço agora final dessa gestão. O senhor que esteve aqui quando a gestão ia começar e agora trazendo esse balanço final. Obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade. A gente está sempre aí trabalhando por Tijucas, esse é o nosso dever como vereador, seja com a equipe, com o Júlio, que está aqui acompanhando também, que está com nós lá na Câmara como assessor e é nosso suplente. Assim como a gente vai o ano que vem, vocês vão enfrentar e acho que vai ser bem bacana para Tijucas e uma questão um pouco diferente. Assim, a gente vai, pelo menos o Maicon, com a cadeira do Maicon, a gente vai dar uma abertura bem grande aos suplentes. O ano que vem aí tá, no mínimo 3 suplentes vão passar na cadeira para a gente ter oportunidade de mostrar a eles, de eles deixarem a bagagem deles, de dividir essa responsabilidade. Afinal, o Maicon também não chegou sozinho. Você sabe como é que é o coeficiente eleitoral. Verdade. É um grupo que elege dentro de um grupo de 15, 20 pessoas, 2, 3 se elegem. Mas, poxa, por que não olhar por esses que estavam ali atrás e ajudar a nós a chegar lá? Então, assim, vai ter uma coisa bem bacana e a gente vai compartilhar isso tanto com você, com o jornal, para que vocês vão lá e possam dar abertura através da audiência que vocês têm, dando abertura para esses suplentes e eles possam divulgar as ideias deles e fazer o trabalho deles de vereador, estando lá na cadeira que é dividida com outros amigos. Perfeito. Obrigado mais uma vez, vereador. Até a próxima. Obrigado.